1 Crônicas, capítulo 27. O número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de um mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês, primeiro estava Jazobeão, filho de Zabidiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial Mor, e chefe também em sua turma. Havia 24.000. Era este Benaia um varão entre os 30, e sobre os 30, e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. Para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto para o quinto mês, o maioral Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, o Satita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, os Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo para o undécimo mês, Penaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo para o duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes: sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca; sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel; sobre os aronitas, Zadok; sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Isacar, Onri, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naphtali, Jerimote, filho de Azriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e das cidades, e das aldeias, e das torres, Jonatas, filho de Uzias; e sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Enri, filho de Quelube; e sobre as vinhas, Simei, o Ramatita,
Porém, sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabide, o Sifimita, e sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém, Joás sobre os tesouros do azeite e sobre os gados que pasciam em Saron-Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai, e sobre os camelos, Obil, o Ismaelita, e sobre a jumenta, Gedias, o Meronotita, e sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho homem sábio e também escriba, e Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei, e Aitofel era do conselho do rei, e Usai, o arquita, amigo do rei, e depois de Aitofel, Joiada, filho de Benanaia, e Abiatar, porém Joabe era chefe dos exércitos do rei. Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. 1 Crônicas, capítulo 28. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel, e me disse: seu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais essa boa terra e a façais herdar a vossos filhos, depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de seu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Davi dá a Salomão o desenho do templo. E deu Davi a Salomão seu filho o risco do alpendre com as suas casarias e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas.
e das turmas dos sacerdotes e dos levitas e de toda a obra do ministério da casa do Senhor e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. O ouro deu segundo o peso do ouro para todos os utensílios de cada ministério, também a prata por peso para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço, e o peso para os castiçais de ouro e suas cadeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e ouro puro para os garfos e para as bacias e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça o seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso disse Davi por escrito, me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras deste risco. E disse Davi a Salomão seu filho, esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda obra voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os seus mandados. 1 Crônicas, capítulo 29. As ofertas de Davi, dos príncipes e do povo para a construção do templo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engastes, e pedras de ornato e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância, e ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mãos de artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas e 10.000 talentos de prata e 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria.
Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, a honra e a vitória e a majestade, porque seu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na sua mão há força e poder, e na sua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da sua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da sua mão tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra vão os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor Deus nosso, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao seu santo nome, vem da sua mão e é toda sua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas e agora vi com alegria que o seu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração de seu povo e encaminha o coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, e para fazer tudo e para edificar esse palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações, e sacrifícios em abundância por todo o Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos, em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Livro de 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão oferece sacrifícios. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão
e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali, diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres, que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, Deus, confirme-se a sua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizestes rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no seu coração, e não pediste riqueza, fazendo honra, nem a morte dos que aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre a qual tu pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. As forças e as riquezas de Salomão. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros e junto ao rei, em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros, em tanta abundância, como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito, e quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 siclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim por meio deles tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Segundo livro das Crônicas, capítulo 2. Salomão pede a Hirão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo. E determinou Salomão edificar uma casa ao monte do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: como procedeste com Davi meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da preposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até o céu dos céus o não podem conter?
E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro e em prata, e em bronze e em ferro, e em púrpura, e em carmesim e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Manda-me também madeira de cedros, faias e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os seus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os seus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que os seus servos e os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre rei. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envie um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro e em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura e em pano azul, e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda obra de buril, e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que lhe propuser, juntamente com seus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, seu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os servos o trigo e a cevada, e o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto houveres mister, e tá trazemos em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme a conta com que contara Davi seu pai, e acharam-se 153.600, e fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores, para fazerem trabalhar o povo. A construção do templo começa. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, e no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira de 60 côvados, e a largura de 20 côvados, e o alpendre que estava na frente de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a largura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves e os umbrais, e as suas paredes e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Os 2 querubins. Também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins na forma de andantes, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, e a
e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pôs sobre ele querubins. E fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias como no oráculo e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. E chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. O altar e o mar de bronze. 2 Crônicas, capítulo 4. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura, e 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de alto cingia-o em roda um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor, e tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava posto sobre eles. E as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro, e tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto, e lavavam nelas, porém, o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portadas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito, para a banda do oriente, para o sudeste. Também Irão fez as caldeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão, na casa de Deus. E as 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias pôs sobre as bases, o mar e os 12 bois debaixo dele, semelhantemente os potes e as pás, os garfos e todos os seus utensílios. Fez Irão Abi ao rei Salomão para a casa do Senhor, de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre os quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo para as acenderem, segundo o costume perante o oráculo, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro. Como também os garfos e as bacias, e as taças e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade das santidades
e as portas da casa do templo eram de ouro. 2 Crônicas, capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios, e pô-los em tesouros na casa de Deus. A arca é levada para o santuário do templo. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca. E a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os que fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se tinha congregado com ele diante da arca sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar nem numerar, por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, com o oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram para que as portas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E os varais estão ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se sacrificaram sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 6. Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a sua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé, e ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi meu pai teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai: porquanto tiveste no seu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste, e ter isso no seu coração.
Contudo, tu não edificarás a casa, mas seu filho que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. A oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu. E disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos seus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardastes ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu pela sua boca o disseste e pela sua mão o cumpriste, como se vê nesse dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faz o seu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: Nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que seus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor, Deus de Israel, verifique se a sua palavra que disseste ao seu servo a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o seu servo faz perante ti. Que os seus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o seu nome, para ouvires a oração que o seu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do seu servo e do seu povo de Israel, que fizerem neste lugar. E ouve tu do lugar da sua habitação desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o seu altar nesta casa, ouve tu, então, desde os céus, e age e julga a seus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o seu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o seu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do seu povo de Israel, e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem seu nome e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos seus servos e do seu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a sua terra, que desde o seu povo, que deste ao seu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos ou ferrugem, gafanhotos ou largata, cercando-a algum dos seus inimigos nas terras, das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus,
do assento da sua habitação e perdoa. E dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos seus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do seu povo de Israel, mas vier de terras remotas, por amor do seu grande nome e da sua poderosa mão e do seu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa. Então ouve tu desde os céus, do assento da sua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o seu nome e te temam, como o seu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo seu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o seu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que o enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, quando o seu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste e desta casa que edifiquei ao seu nome. Ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente fizemos, e impiamente procedemos. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao seu nome. Ouve então desde os céus, do assento da sua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o seu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os seus olhos abertos e os seus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o seu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os seus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os seus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do seu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, seu servo. 2 Crônicas, capítulo 7. O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifício perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas de fronte deles, e todo Israel estava em pé.
E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim naquele tempo celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo de Israel. Deus aparece a Salomão pela 2ª vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi seu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, conforme o concerto que fiz com Davi seu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra e lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e morte entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com essa terra e com essa casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. 2 Crônicas, capítulo 8. Salomão edifica cidades. E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate, Zoba e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e todas as cidades das munições que edificou em Amate. Edificou também a alta Bet-Oron e a baixa Bet-Oron, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos. Como também a Baalate e todas as cidades das munições que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto conforme o seu desejo Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Salomão faz tributários os heteus. Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, e amorreus, e fariseus, e heveus, e jebuseus, que não eram de Israel, a seus filhos, que ficaram depois deles na terra dos quais
os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até ao dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel, de quem Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefe dos seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250 que presidiam sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor que tinha edificado diante do pórtico, e isso segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés nos sábados e nas luas novas e nas solenidades 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos e nas festas das semanas e nas festas das tendas. Também conforme a ordem de Davi seu pai, ordenou as turmas dos sacerdotes nos seus ministérios, como também a dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque tal era o mandado de Davi, homem de Deus. E não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas, em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar, e assim se aperfeiçoou a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar, na terra de Edom, e enviou-lhe Irão, por mão de seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. 2 Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá visita a Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas. Com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas, e veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida, pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: foi verdadeira a palavra que ouviu na minha terra acerca dos seus feitos e da sua sabedoria. Porém não cria nas suas palavras até que vim e meus olhos o viram, e eis que me não disseram a metade da grandeza da sua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os seus homens e bem-aventurados estes seus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor seu Deus, porquanto seu Deus ama Israel para o estabelecer perpetuamente. E poste como rei sobre eles para fazer juízos e justiça, e deu ao rei 120 talentos de ouro e especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de alguns e pedras preciosas, e fez o rei corredores de madeira de algumins para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá.
E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou, e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. As riquezas e a magnificência de Salomão. E era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão de 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês mandou pesar 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo mandou pesar 300 siclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro pegado ao trono, e encostos de ambas as bandas no lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali de ambas as bandas sobre os 6 degraus. Outro tal se não fez em nenhum reino. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano de ouro puro, e prata reputava-se por nada nos dias de Salomão. Porque indo os navios do rei com servos de Irão a Tarsis, tornavam a navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata, e marfim, e búzios, e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, para ouvirem a sua sabedoria que Deus lhe dera no seu coração. E eles traziam cada um o seu presente, vasos de ouro e vestes, e armaduras e especiarias e cavalos e mulos, cada coisa de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias de cavalos e carros, e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros, e com o rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. A morte de Salomão. Os demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filhos de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo o Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi seu pai, e Roboão seu filho reinou em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 10. A revolta de 10 tribos de Israel. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: seu pai fez duro o nosso jugo, alivia tu, pois agora a dura servidão que seu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto. E servir-te-emos. E lhes disse: daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com seus anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão seus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes:
Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia-nos o jugo que seu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhes falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou, dizendo: seu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhes falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no terceiro dia, com o rei tinha ordenado, dizendo: tornai a mim ao terceiro dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos. E falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque essa mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé, Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela sua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos. Porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até ao dia de hoje. 2 Crônicas, capítulo 11. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para destruírem o reino de Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou, pois, a Belém e a Etã e a Tecoa, e a Bet-zur e a Socó e a Adulão, e a Gate e a Maressa, e a Zife, e a Adoraim e a Laques e a Azeca, e a Zorá e a Aijalon, e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou essas fortalezas, e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres, e de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel deixaram seu território para se ajuntarem a ele, porque os levitas deixaram seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram seu coração e buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão,
filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Jeús e Semarias e Zaão. E depois dela tomou a Maaca, filho de Absalão. Esta lhe deu os filhos Abias e Atai, e Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser o maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. E usou de prudência e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres.